Pessoal, estava terminando de dar uma aula agora e estava vendo na televisão uma reportagem falando sobre aborto. Então a reportagem falava que a França hoje se tornou o primeiro país no mundo a incluir o direito ao aborto na Constituição Federal daquele país. Então, eu na verdade não quero fazer uma discussão filosófica a respeito do aborto sob nenhum prisma, nem cultural, nem religioso, nem nada. Mas eu queria ouvir a sua discussão, a sua reflexão a respeito dos... Olá. Pessoal, estava terminando de dar uma aula agora e estava vendo na televisão uma reportagem falando sobre aborto. Então a reportagem falava que a França hoje se tornou o primeiro país no mundo a incluir o direito ao aborto na Constituição Federal daquele país. Então, eu na verdade não quero fazer uma discussão filosófica a respeito do aborto sob nenhum prisma, nem cultural, nem religioso, nem nada. Mas eu queria ouvir a sua discussão, a sua reflexão a respeito dos limites do aborto. Porque eu acho que existem alguns casos, algumas situações que poucas pessoas vão discutir, né? Então, por exemplo, uma mulher que tenha sido vítima de um estupro e ela tenha eventualmente engravidado. Eu acho que, independente do seu prisma religioso, direito essa mulher tem de escolher, neste caso, né? Porque ela está salvaguardando um direito dela. Então, não vejo que isso é uma discussão plausível. Mas a minha questão não é essa. A minha questão é sobre uma outra percepção. A respeito da percepção do feto com deficiência. Então, se você pegar países, há uns 2 anos atrás, eu me lembro que eu estava indo dar uma aula e eu estava no aeroporto e vi uma notícia de que na Finlândia estavam deixando de existir crianças com síndrome de Down. E eu fui lá ler a notícia, né? E estavam deixando de existir crianças com síndrome de Down porque o aborto dessas crianças havia sido permitido e estava se tornando uma prática frequente, recorrente. Se você pegar outros países, como por exemplo a Inglaterra, País de Gales, a Escócia, são lugares do mundo onde, quando há um diagnóstico de uma anomalia genética com impacto grande sobre cognição, sobre desenvolvimento, sobre potenciais de malformação, o aborto ele é permitido até o nascimento, ou seja, é estendido o direito do aborto. Então, a minha questão, a minha reflexão é a respeito de quais são os limites. Porque vocês entendem que em pouquíssimo tempo, transtornos como o transtorno do espectro do autismo, da esquizofrenia, muitas formas de deficiência intelectual, elas vão ser diagnosticadas todas geneticamente. É uma questão de tempo. Portanto, na vida fetal, nós já saberemos se aquele indivíduo será ou não autista, se ele será ou não esquizofrênico, se ele terá ou não deficiência intelectual. Então, a minha questão é, qual o limite? Qual o limite do direito nosso, dos adultos, e eu não falo nem mais só das mulheres, dos pais também, porque mulher não faz filho sozinho, né? Então, os direitos dos pais nessa questão, quer dizer, o quanto isso vai se transformar numa verdadeira eugenia social. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Um abraço e boa noite.